Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valdes Amaro Lima e essa é a disciplina Empreendedorismo Governamental e Inovação na Gestão Pública. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou um homem pardo, barba preta, cabeça raspada. Estou trajando nesse momento uma calça cinza, um tênis branco e uma camisa azul escura de manga longa. Estou no IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com pontos cinzas interligados e ao lado esquerdo uma parede branca com as iniciais EAD mudando realidades na tonalidade verde. Ao lado direito do vídeo você tem a nossa intérprete de Libras sinalizando e este é o sinal que me representa na comunidade surda. Valderson. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Estado empreendedor. Afinal, o que é, né, o Estado empreendedor, qual é o conceito, né, do que a gente está tratando e como se deu essa evolução, tá? O objetivo da nossa aula é fazer você compreender um pouco dessa trajetória, ok? Então, o conceito de Estado empreendedor, ele parte da ideia de um Estado mais proativo, inovador na sua atuação, certo? Não apenas como um regulador ou provedor de serviços, mas também como um agente ativo no fomento à inovação e ao desenvolvimento econômico social, ok? Então, não é um Estado inerte, né? É um Estado que age, ok? Então, a ideia do Estado empreendedor é esse Estado em movimento, é esse Estado que busca, né, estar alinhado com a eficiência, né, as ideias de eficiência, de efetividade, de eficácia, propondo, agindo, né, trazendo proposições a serem implementadas para tornar a prestação dos serviços públicos mais ágeis e para fomentar o desenvolvimento de inovações no seu ambiente institucional, ok? Então, o que caracteriza esse Estado, né? A gente destaca aqui 3 pontos. Primeiro, a criação de políticas públicas que incentivem a inovação. Segundo, o financiamento de novas tecnologias e também o desenvolvimento de infraestrutura estratégica. A criação de políticas públicas a gente até já viu na nossa aula 1, quando a gente tratou de conceitos iniciais, né? Que é, na verdade, a forma master básica de como o Estado ele pode atuar, certo? Dentro de um aspecto empreendedor e inovador, né? Através da proposição de políticas públicas. Então, o Estado empreendedor, ele resgata também essa ideia, né? Dessa característica. A outra característica que trata do financiamento de novas tecnologias, ele traz justamente a questão do fomento, né? O fomento à inovação, o fomento à pesquisa e o desenvolvimento, né? As políticas voltadas para o fomento de áreas estratégicas e tecnológicas, né? Para poder subsidiar o desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas no próprio setor público, né, a maioria delas, em prol da prestação de serviços públicos mais ágeis, né, e para a melhoria do atendimento à sociedade. E o outro item que fala do desenvolvimento de infraestrutura estratégica, ele trata também justamente desse subsídio, né, da forma como o Estado ele provê, por exemplo, a criação de instituições de ciência e tecnologia, a criação de institutos de pesquisa, a contratação de pesquisadores, né? Então, tudo isso faz parte dessa característica de prover uma infraestrutura básica de desenvolvimento, né? Desde do fomento voltado para a formação de pessoas, afinal a gente precisa de pesquisadores, né? Formados com competência para poder fazer o desenvolvimento de produtos e serviços, quanto de infraestrutura física mesmo, de espaço físico, de tecnologia, de equipamentos, né? Então, essas características, elas compõem juntos essa ideia de Estado no seu conceito empreendedor, tá? Avançando, então, em relação a essas características, a gente destaca 6 pontos aqui que compõem, né, que ajudam a compor esses conceitos. Primeiro, protagonismo na inovação. Então, um Estado que ele se enquadra, né, nesse conceito de Estado empreendedor, ele tem essa vocação para a inovação, né, esse protagonismo para a inovação. E aí nós temos, por exemplo, Global Innovation Index. Global Innovation Index é um índice mundial que analisa o quão inovadores são os países.
Tá? E normalmente os países que estão nas melhores posições são países que têm infraestrutura, né, técnica, tecnológica de pessoal e que têm políticas internas voltadas para atividades de pesquisa e inovação muito bem desenhadas, né, que favorecem um ambiente de negócios onde a inovação ela é o cerne, ela é central, né, do ambiente de negócio. São negócios que, de fato, estão atrelados com o desenvolvimento de novos produtos e de novas tecnologias, tá? Então, o protagonismo na inovação, ele remete a isso, a um Estado que tem essa capacidade de movimentar, né, e de dar condições em seu ambiente institucional para que empresas se estabeleçam e possam atuar nessa linha inovadora, certo? Visão de longo prazo é um outro ponto importante, né? E aí a gente tem, dentro desse escopo, o planejamento estratégico do Estado, né? Então, você ter um Estado com capacidade de olhar para o futuro e de direcionar, né, tanto o desenvolvimento de tecnologias quanto o fomento das atividades que vão ser direcionadas para isso, atividades de pesquisa, de formação, você tem aí um Estado de fato proativo, né, nesse ponto de vista. Parcerias estratégicas, tanto com outros governos, né, com outros estados, quanto também com o setor privado, a depender do tipo, né, de parceria a ser constituída. Outro ponto, proatividade na formulação de políticas públicas, que a gente até já mencionou, né? Mas é um Estado que ele não fica esperando, né? Ele não fica refém ali de aparecer um problema. Ele se coloca à frente de identificar, de mapear e de agir em relação a essas necessidades da sociedade, ao invés de ficar esperando as coisas acontecerem para poder depois agir, tá? Então, essa proatividade na formulação de políticas públicas e principalmente na formulação de políticas públicas relacionadas com o fomento à tecnologia, o fomento à atividade inovadora, ela é extremamente importante como uma característica de Estado empreendedor. O outro ponto, gestão orientada para resultados. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando da gestão do próprio Estado, né? Da gestão do dia a dia das organizações públicas, voltado para resultado de entrega para a sociedade em relação aos serviços que são demandados por ela, ok? E o sexto e último ponto, o fomento à inovação, que se relaciona, inclusive, com a formulação de políticas públicas e com o protagonismo da inovação. Um Estado empreendedor é um Estado que fomenta a inovação. Esse é um ponto, tá? Central desse conceito de Estado empreendedor. Tá? Então, eu já falei do Global Innovation Index e é um termômetro extremamente importante, porque se você olhar lá, na composição do índice, você tem o ambiente de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação como sendo um dos pontos mais críticos, né, para poder classificar os países em relação ao seu nível de inovação global, ok? Então, como que se deu a evolução histórica na gestão pública? A gente parte de uma administração pública tradicional, do modelo burocrático, né, weberiano, fundamentado na visão do Estado como um ente centralizador, para a New Public Management, né, a nova gestão pública. Então, onde a gente teve a introdução de princípios de eficiência, competitividade e foco em resultados na administração pública. Então, esse salto entre um Estado mais burocrático, né, no conceito weberiano de burocracia, né, que vocês já viram também, que não é a burocracia do senso comum, né, de atraso, mas é a burocracia de organização, de centralização, tá? Para a nova gestão pública, onde os princípios do setor privado são incorporados numa perspectiva mais gerencialista pelo setor público, né, visando essa questão da eficiência e da competitividade, tá? E aí a gente tem, na sequência, o Estado pós-nova gestão pública, né, que é um Estado voltado mais para governança e parcerias. Construção de redes, né, de parcerias entre o governo, a sociedade civil, o setor privado e outras organizações. Então, esse esse Estado onde está privilegiado a construção de redes, é um Estado onde o Estado empreendedor ele se localiza, tá? Ele traz essa roupagem, né, da nova gestão pública em relação à questão da eficiência, a tudo que foi introduzido na gestão estatal a partir dessa evolução,
né, histórica, mas ele abarca também uma questão de governança que é muito séria, né, e de parcerias estratégicas que acabam sendo determinantes para o sucesso desse conceito de Estado empreendedor, que é você considerar todos os que estão à sua volta e que podem colaborar com você, tanto sendo exemplos, né, espelhos do que estão fazendo em termos de políticas, por exemplo, de fomento à inovação, que podem ser adaptadas para esse território, né, dentro desse contexto, quanto também de parcerias realmente de financiamento, né, de parcerias que proporcionam daí uma ação do Estado mais ágil, tá bom? Mas assim, nem tudo são flores, né, nessa questão do Estado empreendedor, existem alguns desafios a serem transpostos. E aí a gente destaca aqui, primeiro, resistência à mudança, certo? Então a transição de um modelo burocrático para um modelo empreendedor exige alterações culturais, né, muito profundas no serviço público, limites regulatórios, ok? Então a necessidade de inovação pode entrar em conflito com legislações rígidas, né, e processos administrativos burocráticos, e também a sustentabilidade fiscal, tá? O financiamento de iniciativas inovadoras, ela deve ser equilibrado com a responsabilidade fiscal do Estado, e a gente sabe que existem limites aí, né, a serem considerados em relação a essa responsabilidade. Então, são desafios que precisam ser transpostos, né, e considerados na discussão sobre o Estado empreendedor, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e te vejo na nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.